Se você não tem esse brilho no olho quando você tá botando a mão na massa, cara, você tá na posição, você tá na profissão errada. Então, busca aquilo que te dá prazer, que você não vai sentir o tempo passar e que tá com as pessoas vai ser bacana. Estar liderando o programa Entrevista 50 CIOs e documentando o Por Trás da TI é um momento de muita alegria, principalmente por conhecer novas pessoas. O Júlio Lima, que é o meu convidado dessa entrevista de hoje, é um amigo que nós estamos construindo agora uma jornada, né, de cooperação juntos. E o Júlio tem uma história super legal que nós vamos conhecer na íntegra agora nesse bate-papo. Júlio Lima, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Espero que você esteja feliz, né, por estar aqui junto conosco também, né, conhecendo um pouquinho mais da NetGlobe, a gente conhecendo um pouquinho mais da sua história. Espero que você tenha sido bem recebido na nossa casa. Oi, Renato. Boa tarde. Eu que agradeço o convite de estar aqui presente com vocês, né? É uma honra estar aqui. Tive rodando a empresa, gostei bastante. Acho que tem bastante coisa para a gente construir em conjunto. Muito legal. Júlio, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre história, né? A história de um ser humano, de um profissional como você, um profissional super, assim, com uma história muito bonita, né? Você tem muito a inspirar essas novas gerações. E vamos começar a falar um pouquinho de infância, né? Você é do Rio, né? Tá muito em São Paulo agora também, tá pelo Brasil como um todo. Queria falar um pouquinho sobre o início de tudo isso, sobre a sua infância. Então, na verdade, eu moro no Rio, né? Hoje eu me considero quase um carioca, né? Mas eu sou natural de Manaus, Amazonas, Perfeito. Né? Eu nasci lá no distante ano de 71, né? E passei a minha infância e adolescência toda no Amazonas. Então, eu tenho essas raízes aí nortistas, né? Gosto de um bom pirarucu, um tacacá, né? Essas comidas açaí, essas comidas do norte do Brasil, né? Então, lá na década de 70, a região norte era uma região muito afastada do Brasil e até, vamos dizer assim, um pouco mais atrasada, né, em relação ao que acontecia, principalmente no Sudeste. Mas eu tive uma infância normal, sempre fui muito curioso, mas vivi muito na rua, né, brincando. A gente não tinha grandes oportunidades assim de grandes centros, né, locais ali para se divertir, mas brincava na rua, jogava futebol, né, nadava muito em rio. Então foi uma infância muito de contato com a natureza ali, né? Que legal. Júlio, são dessas infâncias que nós lembramos e temos muito orgulho, né? E o momento que você vem para o Rio, é um momento ali do trabalho que você já começa a ter a oportunidade de começar a escolher uma profissão, né? Aquela responsabilidade também do trabalho. Como que foi essa etapa aí de construção no Rio? Assim, eu venho de uma família, meu pai é médico, né, ortopedista, e então eu sempre tive uma dúvida muito grande se eu faria medicina ou se eu faria engenharia, né? Então, o mais curioso é que eu sabia que se eu fizesse medicina, eu faria ortopedia com ênfase em joelho e mão, e se eu fizesse engenharia, eu faria eletrônica, porque eu sempre tive muita curiosidade em entender como as coisas funcionavam e desmontar coisa e montar. Então, desde cedo eu tinha essa vontade de aprender e até mesmo trabalhar com pesquisa e desenvolvimento, né? Eu sempre gostei muito de criar coisas. E aí, no final das contas, quando eu cheguei no segundo grau ali, eu achei que exatas era a minha área de conforto. Não que eu fosse um mau aluno de humanas, muito pelo contrário, eu era um bom aluno de humanas, mas acabei indo para o lado de exatas e decidindo pela engenharia mesmo, né? E aí acabei fazendo vestibular para eletrônica no Rio de Janeiro e na PUC, né? E sou formado na PUC com ênfase em eletrônica e telecomunicações. Que bom. Eu não tenho uma carreira formalmente criada em tecnologia da informação, né? Que bacana. Ou seja, mas a engenharia dá essa base, né, essa lógica muito bacana.
Que bom ter você, né, conosco na área de tecnologia, né, como um bom engenheiro eletrônico. A gente ganha muito tendo ótimos engenheiros nesse fascinante mundo da TI. Júlio, e aí, curso escolhido, PUC, universidade que te recebe, curso de engenharia, um curso super bacana de eletrônica, sentou aqui nessa cadeira vários engenheiros eletrônicos de muito sucesso como você, e aí começa a sua carreira profissional, né? Quem olha o Júlio Lima hoje fala assim, poxa, um grande executivo, uma pessoa que tem um conhecimento vasto, mas você também começou lá de baixo, né? Dando os primeiros passos, né? Começou fazendo um bom estágio, como que foi? Então, a minha carreira eu comecei na Globo mesmo, né? Eu comecei fazendo estágio na área de projetos de tecnologia, né? Na época era projetos de sistemas de TV, Tá. né? E eu lembro que o meu primeiro projeto que eu participei como estagiário foi um projeto já de cenário virtual. Então, desde o começo, de certa forma, a TI estava um pouco envolvida ali na minha trajetória, né? Porque foi o primeiro projeto, efetivamente, de cenário virtual que a Globo fez, né? E esse projeto depois foi usado em alguns programas, do tipo Globo Repórter, né? Se eu não me engano, eu acho que foi usado na Globo News também. E eu lembro que esse projeto ele eram 2 câmeras num estúdio parecido com esse, que era todo parametrizado, né, com listras de tamanhos diferentes e quadrados de tamanhos diferentes para entender qual era o ângulo, posição da câmera, para você poder fazer a composição do cenário virtual. E trabalhava com 2 workstations, aliás, eram 2 workstations e dois grandes computadores da Silicon Graphics. Olha. Né? E ele já, na época, fazia cálculos em tempo real. Então, a gente podia estar sentado aqui, ter uma mesa aqui na frente, totalmente virtual, e a gente está escondido atrás da mesa. E se a gente passasse na frente da mesa também gerava sombra, gerava uma série de coisas. Poxa, que legal, Júlio. Então, você estava por trás, juntamente com uma equipe, daqueles projetos fantásticos, né, de processamento, de criação daqueles cenários virtuais, e isso... Estamos falando de... 96, né? Foi o segundo semestre de 96. Já tem um tempinho isso. Muito mais de 20 anos. Muito mais de 20 anos. Que bacana, muito legal. Júlio, e aí uma carreira muito bem sucedida numa grande companhia, num grupo, né, que o Brasil conhece muito bem, né? As famílias conhecem muito bem. E aí eu queria te fazer uma pergunta, Júlio, assim... muito tempo dentro, né, de uma mesma companhia, mas que parece que você, na verdade, trabalhou em muitas empresas diferentes, né? Porque, assim, Sim. Projetos diferentes, desafios diferentes, como que é desenvolver uma carreira durante tanto tempo dentro de uma mesma casa, mas com essa sensação que você trabalhou em diversas empresas nesse período? Então, isso é interessante, né? Porque eu acho que isso é uma coisa que o profissional de tecnologia, eu acho que ele tem que ter, né? Ele tem que ter curiosidade e tem que ter vontade de entender como é que a tecnologia pode contribuir para a empresa em que ele trabalha, né? Como é que a gente agrega valor para dentro da empresa e entende aquele ecossistema, né? Para a gente fazer a diferença, né? Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que começando a minha carreira ali como estagiário na Globo, a Globo sempre teve uma cultura muito forte de formação de pessoas técnicas, né? E foi muito o que você falou, né? Porque a minha carreira foi o grosso foi pautada na área de projetos, mas em determinado momento da minha carreira eu fiz projetos de N coisas, né? Fiz projetos de sistemas de TV, fiz projetos mais voltados para telecomunicação, cheguei a trabalhar com automação industrial. E aí, em um determinado momento, a minha carreira começou a ir para projetos de TI, ainda na área de produção de conteúdo, né? E aí, nessa época, na Globo, a gente ainda tinha uma separação entre a engenharia e a tecnologia da informação. Perfeito. Né? E o primeiro projeto assim, mais ITizado que eu tive nessa jornada já como gerente foi um projeto de mudança do ecossistema de produção de conteúdo dos estúdios Globo de tape para tapeless. Tá. E naquela época a gente começou a gravar, né? Começou a desenvolver câmeras
da indústria de filme, de cinema, né, para gerar arquivos e você ingestar aqueles arquivos já em HD, 1080i, né, 1080p, depois mais à frente em 4K. E aí a gente teve que construir uma rede de alta velocidade, toda em fibra, dentro do Projac, com storage. Eu lembro que a primeira novela, o primeiro produto, a gente começou com 360 GB de NAS, né? E 3 anos depois a gente estava com 7 TB. Uau, né? Então, e aí depois disso, na Globo, houve a fusão das áreas, né? Engenharia e TI, e virou uma área de tecnologia e realmente houve um mix entre os profissionais de TI e os profissionais oriundos da engenharia. Nessa época, eu saí da área de projetos e fui para a área de arquitetura técnica. E eu ficava responsável pela arquitetura técnica e de segurança da empresa. E aí já olhando projetos que iam desde a produção de conteúdo até projetos corporativos propriamente dito, né? Que legal. E aí depois eu fui para a área de operações, e aí minha última infraestrutura de operações, né? E a minha última... E agora é o que eu gosto realmente, né? Eu gosto muito da área da parte de infraestrutura. E hoje em dia, na infraestrutura, a gente tem a oportunidade até de ter times de desenvolvimento, né? Porque aí você tem os times de DevOps, de infraestrutura como código, né? Na parte mais de end user ali também, você tem muita oportunidade de construção de produtos para workplace digital, produtos ali muito baseados em ferramentas de low-code e no-code. Então, acaba que a área de infraestrutura é uma área muito abrangente e que você consegue ver de tudo, né? Ô, Júlio, você sabe que te entrevistando, eu sinto em você uma paixão muito grande quando você fala, né, dos projetos, principalmente de pegar algo que aparentemente é quase que impossível, né, e tornar tudo aquilo possível, né? Eu vejo esse seu lado de construção, de engenheiro, né? E aí eu tenho uma curiosidade, né? Assim, como foi para você pegar todo esse conhecimento, né? E adicionar a esse conhecimento as capacidades também de gestão de pessoas, esse lado de líder, de executivo, né? De ter muito mais gente ao redor para essa construção. Eu tenho certeza que não é fácil para ninguém, mas eu queria saber como foi no seu caso se tornar um gestor de pessoas também e não só de projetos. Então, é engraçada essa pergunta, né? Porque desde muito cedo, desde que eu comecei a trabalhar, eu sempre gostei muito do técnico, mas eu nunca me via somente como técnico. Eu sempre tive essa pegada de desenvolvimento de gente, de querer entender e de olhar as experiências que eu tinha com os gestores, né, acima de mim, e pegar o que funcionava e mudar o que não funcionava. Eu nunca quis ser um cara assim que fosse sendo um técnico a vida inteira. Eu sempre almejei posições de gestão. Né? E ao longo do tempo, ainda que naquela época ali, começo do final dos meados dos anos 90 ali, né? Eu tivesse ainda caminhando, ainda como engenheiro, eu já começava a ter algumas pessoas debaixo de mim, principalmente para projetos maiores, assim, né? Então, tem projetos muito complexos em empresas de televisão, como eram unidades móveis, por exemplo, que são essas unidades que fazem programas ao vivo, né? E são projetos ali de 18 meses, né? E eu sempre tive um grupo de pessoas que trabalhava comigo, desenhistas, instaladores, pessoas de manutenção, de suporte para configuração de equipamento, teste de equipamento, e mesmo engenheiros de projetos mais júnior, né? Suportando. E aí eu fui construindo a minha forma de gerir desde muito cedo, né? E eu vou te dizer que funcionou bem, assim. Eu realmente eu me entendo que, primeiro, eu tenho um bom olhar para a descoberta de talentos e eu gosto muito, me dá prazer desenvolver pessoas, assim. Uma coisa que eu gosto de ver é uma pessoa que começou comigo como estagiário e atingir, por exemplo, ou uma função de especialista, dependendo do tipo de carreira que a pessoa quer construir, ou uma função de gestão, né?
Eu tenho vários pares ali que foram meus estagiários e que viraram super diretores ou que hoje são gestores sêniores da Globo e em outras empresas e que estão muito bem no mercado. Poxa, que legal. Parabéns, Júlio. Eu fico, assim, muito feliz e te parabenizo porque competências técnicas, juntamente com esse olhar cuidadoso de desenvolver pessoas e, principalmente, né, vibrar com o desenvolvimento e o crescimento do outro, eu acho que a gente começa, né, a transbordar e a ficar com aquela sensação, assim, de muito valor e missão cumprida, né? Isso é legal. Renato, assim, eu sendo sincero, para mim, esse é o legado que eu deixo, assim, Boa. sabe? O legado que eu deixo é conseguir passar na vida das pessoas, né, de alguma forma, e conseguir agregar valor para que essa pessoa se desenvolva de forma positiva, consiga alcançar seus sonhos e chegar onde almeja, sabe? Para mim, esse é o legado que eu vou deixar e que, quando eu parar de trabalhar, porque todo mundo vai parar de trabalhar um dia, né? A gente vai se aposentar e vai... Ainda que a gente fique estudando tecnologia, né? Porque a tecnologia... Você sai da tecnologia, mas a tecnologia não sai de você, né? É verdade. Então, por mais que você fique estudando ou vá olhar alguma coisa e não vá parar 100%, porque eu também não me vejo parando 100%, né? Mas eu vou ficar feliz de ver pessoas em posições estratégicas e que eu tenha conseguido formar, desenvolver e ajudar. Novas estratégias, mais inovação, tecnologia e muita qualidade. A unidade Agência Digital NetGlobe Cybersecurity desenvolve conteúdos de treinamento e conscientização em cibersegurança, além de pentest e proteção contra phishing e outras ameaças virtuais. Independentemente da área, nossa missão é sempre conectar as pessoas através da tecnologia e transformar experiências. E aí, vamos construir o futuro juntos? Júlio, tenta imaginar agora um jovem que está no interior do estado do Amazonas, nos ouvindo, assistindo essa nossa conversa, e ele está ali vibrando, dizendo, poxa, eu tenho um amazonense aqui, né? Poxa, não sabia que o Júlio, né, era um amazonense. E nós vamos nos dirigir agora para deixar uma mensagem para esse jovem que está no interior do nosso país, né, vendo a sua carreira, vendo, né, a minha jornada também. Qual a mensagem que você deixaria, né, para esses jovens que muitas vezes estão ali indecisos, perdidos ainda no âmbito de construir uma carreira? Qual a mensagem para esses jovens? Você sabe que até tem um ponto interessante, né? Porque recentemente eu estava desenvolvendo um projeto inclusive com economia reciclável, para a formação de pessoas em perfil de diversidade e vulnerabilidade em tecnologia. E tem um projeto que está sendo começado agora, junto da REURB e da Recode, Sim. Né, justamente para desenvolver pessoas no Amazonas, né, em tribos indígenas. É um Recode indígena, se eu não me engano, e justamente em tecnologia. Então, assim, o que eu tenho a dizer para as novas gerações, né, é que quando a gente está numa idade muito nova, 16, 15, 16, 17 anos, a gente ainda não tem certeza daquilo que a gente quer. E eu acho que a gente está na época da tentativa e erro, né? Do fail fast. Então, assim, se você tem curiosidade e quer experimentar diferentes áreas da tecnologia, a primeira coisa é seja autodidata, né? A segunda coisa é estude. E se você entendeu que aquilo não é o que você quer, elenca para você as prioridades que você tem, que você gostaria de seguir. E aí, se a primeira não deu certo, vai para a segunda. Se a segunda não deu certo, vai para a terceira e assim vai. Mas, para mim, o essencial hoje é você ter curiosidade, ser autodidata, né? Porque hoje em dia a informação está tão à mão de todo mundo. É verdade. Né? E você consegue diversas plataformas com cursos maravilhosos, né? Até cursos de fora, de universidades renomadas, em português, em inglês, né? E que você consegue se aprofundar em vários temas de tecnologia, de administração, de gestão, né? Então, eu acho que hoje as pessoas têm que ter muito essa pegada de resiliência, de autoconhecimento, de correr atrás, né? E de ser curioso. Tá aí.
Belos insights, sem dúvida alguma, isso inspira as pessoas a realmente se encontrar, fazer aquilo que gosta, priorizar suas atitudes, né? Ser autodidata, eu concordo com você. Às vezes as pessoas ficam esperando, né, Júlio, alguém chegar e dizer, olha, vai para a direita, vai para a esquerda, né? E a informação está aí. Acho que a pessoa tem que ser o próprio protagonista da sua história. É isso, Renato. Assim, não dá para você ficar... A carreira é sua, né? A carreira é sua. Óbvio que a empresa ela é uma parte importante da sua carreira, mas indo naquela pegada do 10, 20, 70, né? Você tem ali 10% da sua formação formal, né? 20% participando ali de reuniões e de meetings com pessoas de nível mais alto, né? C-level, gerentes, diretores, mas você tem aquela parte do 70% que é o seu compromisso com a carreira e com o que você tem que realizar no seu trabalho, né? Então, para você realizar as coisas no seu trabalho, você vai aprender no hands-on e você vai ter que correr atrás para aprender por fora. Então, o compromisso da carreira é do profissional com ele próprio, assim. E para mim, se você não está satisfeito, se você não tem esse brilho no olho, né? Se você não vibra com aquilo que você faz, né? Tem muito essa pegada do engenheiro de construir as coisas, né? Porque para mim, efetivamente, o que me dava prazer é ver alguma coisa pronta, entregar uma solução, né? Ou tirar alguma coisa do papel, né? Se você não tem esse brilho no olho quando você tá botando a mão na massa, cara, você está na posição, você está na profissão errada. Então, busca aquilo que te dá prazer, que você não vai sentir o tempo passar e que tá com as pessoas vai ser bacana, né? Eu costumo dizer que a gente não precisa ser o melhor amigo de todo mundo do trabalho, mas minimamente a gente passa a maior parte das nossas vidas até com os nossos colegas de trabalho. Então, respeito, né? E se ajudar é uma coisa super importante para a gente formar dentro das nossas equipes, né? Júlio, grandes insights. Você está trazendo aqui quase que claro que é um formato de um resumo, né? Mas insights assim que se o jovem que está nos ouvindo pegar isso e colocar em prática, tenho certeza que ele consegue fazer a mudança do jogo muito legal. Júlio, a gente sabe que para construir uma jornada de vida, uma jornada profissional, né, a gente não faz nada sozinho, né? Claro que tem aqueles 70% que você falou que depende muito de você, né? Mas você faz parte, né, de uma comunidade, seja da sua família, seja dos amigos mais próximos ou aquelas pessoas que te inspiraram, né? E eu queria abrir um capítulo, né, para a gente ir fechando a nossa conversa, né, de saber, né, seja dos seus mentores, né, das pessoas que te apoiaram, o quão fundamental foi isso para construir esse grande profissional que é o Júlio Lima, esse ser humano tão generoso, né, para poder desenvolver pessoas. Como que foi isso na sua vida? Cara, assim, eu acho que eu tive várias pessoas que me inspiraram ao longo da minha carreira, né? Obviamente que a minha família primeiro, né? Então, principalmente meu pai, né? Meu pai foi um cara, um cara, né? Que ele sempre foi um cara muito trabalhador e sempre correu muito atrás para dar aquilo que a gente precisava, né? Que, assim, eu não venho de uma família de muitas posses, mas também não venho de uma família sem posses. Então, o que o meu pai pôde me dar foi capacidade de estudar em boas escolas, né? E de me desenvolver tanto profissionalmente como tecnicamente, né? Então, ele é uma pessoa que eu tenho muito, assim, de esteio de profissional, né? Um cara que trabalhava muito, muito honesto, muito ético. Então, ele foi uma das pessoas que sempre me inspirou. No próprio colégio, eu tive um professor de geografia, né, de história, na verdade, que era um oficial. Eu estudei em colégio militar, mas ele, até por ser professor de história, ele tinha um viés muito interessante, porque ele era um cara que ele não te dava... Ele fazia você pensar. Ele não era aquele... Apesar de ser oficial, ele não era um cara que te dava aquilo mastigado.
Ele te contava o contexto histórico e aí te pedia para você fazer análise e aí entender o que era importante, o que não era importante, o que fazia sentido para você e o que não fazia sentido para você, independente de orientação política, tá? Então, eu acho que esse professor, o Coronel Carneiro Leão, à época, ele me ajudou muito a ser, assim, analiticamente quem eu sou, né? Tá. De saber analisar coisas e tomar minhas decisões, entender, ter bom senso, sabe? Ele me ajudou muito nisso. A faculdade de engenharia te ajuda a ter um raciocínio estruturado, né? Então, aí eu boto nesse bolo todos os professores, né? Porque você não constrói isso da noite para o dia, né? Você fazer as coisas de forma estruturada leva tempo, né? Baseado em informações, em dados, né? Apresentar as coisas de forma concisa. Então, isso você aprende efetivamente na faculdade de engenharia. E aí, depois, na minha vida profissional, eu tive vários gestores, assim, que me ajudaram, né? Na Globo mesmo eu tive o Flávio Márcio, que me ajudou muito no lado criativo, porque ele era um cara muito criativo, né? Tem o Paulo, que me ajudou muito, o Paulo Rabelo, que me ajudou muito no lado inspiracional. Que bacana. Né? Tem o próprio Maurício, que me ajudou muito, porque o Maurício é um cara muito executor, então ele tem uma capacidade de entrega muito alta. Então, a gente foi par um determinado tempo e o Maurício sempre foi... Eu sempre tive uma relação com o Maurício do sentido de, sabe, Prost e Ayrton Senna, mas sem aquela questão de antagonismo de briga, tá. mas muito no sentido produtivo da coisa. O Maurício fazia uma coisa super bacana e aquilo subia meu sarrafo para fazer uma coisa super bacana aqui. Legal. Sabe? Então, Maurício sempre subiu muito a minha barra, né, com relação a isso. O Carlos Otávio é um cara que sempre me ajudou muito na forma, do sentido de eu me postar, né? Assim, o Carlos Otávio é um cara que vende muito bem as coisas, muito positivo e muito bem articulado. É verdade. Né? Eu conheço ele, exatamente isso, bem então, colocado. O Carlos Otávio, ele foi um cara que ele me ajudou muito, porque principalmente na construção da minha comunicação. Eu vou te falar que em determinado momento eu sempre tive um raciocínio muito rápido e aí eu não tinha paciência, né, para as pessoas, porque às vezes eu chegava no final... Eu chegava muito rápido numa determinada conclusão, que as pessoas não tinham construído aquilo ainda na cabeça, e eu não conseguia entender como é que as pessoas não enxergavam aquilo. E o Carlos Otávio me ajudou a entender esse ponto, e aí eu construí essa forma mais articulada de falar, mais pausada, de olhar a percepção, se a pessoa está entendendo, se não está entendendo, né? Fantástico, que legal. E recentemente também, com o próprio Carlos Andrade, né, a gente tem uma relação... muito curta em termos de tempo, né? A gente se conhece há um pouco mais de um mês, né? Mas o Carlos, ele tem uma... A gente comunga de muita coisa em conjunto, assim, sabe? Legal. A gente tem formas de visão muito próximas. Então, para mim está sendo uma experiência muito legal trabalhar com o Carlos, porque ele é um cara que ele funciona muito parecido como eu funciono, sabe? Que bacana, que legal. Júlio Lima, ficaria aqui mais 1 hora batendo um papo com você. Tem muito conteúdo, tem muito conhecimento, muitas passagens e projetos interessantes, né? Mas eu acho que a gente cumpre aqui com a nossa grande missão, que é deixar registrado, né, essa linda trajetória sua. Eu quero te agradecer por você ter topado estar conosco, te parabenizar por esses projetos, né, que impactam a vida das pessoas. Muitas vezes, quando a gente está lá, né, num domingo, num sábado, relaxando, né, tinha um pouco do seu dedo ali, da sua criatividade em tudo sendo colocado dentro do Grupo Globo em especial. Te desejo uma ótima jornada, né, nesse novo desafio que você está agora e que seja o início, né, de uma construção, de uma amizade, de uma cumplicidade juntos. Te agradeço muito pela sua confiança. Renato, eu que agradeço mais uma vez a honra de estar aqui participando dessa iniciativa maravilhosa que você
que você concebeu aqui junto com a NetGlobe, né? Eu acho que realmente é super importante a gente registrar esse tipo de coisa e esse tipo de experiência, né, para gerações mais novas, né? Porque senão a gente perde um histórico até mesmo de como foi construída a tecnologia dentro do Brasil, né, ao longo do tempo, e a gente sabe que o nosso país é um país de memória curta. Então a gente precisa trazer essas referências, né, para as pessoas poderem pegar aquilo que faz sentido para elas e o que não faz sentido, né? E foi um super prazer estar aqui com você. Ficaria mais 3 dias conversando contigo. Sensacional. E eu espero que a gente esteja muito próximo aí e conte comigo no que eu puder agregar de valor para você, para a NetGlobe, enfim. E poderá muito. Meu muito obrigado. Gratidão à sua generosidade. Eu que Obrigado. agradeço. Valeu. Parabéns. Obrigado.